Bom dia, irmãos. Mais um domingo Deus nos dá a graça de estarmos na sua casa e nós agradecemos a Ele, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um domingo o Senhor nos dá a graça de estarmos na tua casa e nós queremos, Senhor, te agradecer. Te agradecer porque até aqui a tua misericórdia tem alcançado as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa, Senhor, como sempre, falar aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nesta manhã, ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas principalmente, Senhor, compreender e colocar em prática nas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que os tempos são difíceis, mas nós sabemos, Senhor, que a tua misericórdia, ela nos alcança. E nós te louvamos, te agradecemos. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor os esteja visitando, que o Senhor os esteja cuidando, Senhor, e que a tua santa vontade prevaleça na vida de cada um. Dá a cada um, Senhor, as famílias, dá o conforto, Senhor, dá o renovo, e que eles possam, Senhor, de acordo com a tua vontade, estarem se recuperando. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus. Irmãos, a nossa lição de hoje é a de número 5, saúde física e mental. E o nosso texto base são dois. O primeiro está no livro de Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Eu vou estar fazendo a leitura e os irmãos podem nos acompanhar, os nossos irmãos que estão aqui presenciais e os nossos irmãos que estão online também. 1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. O segundo texto vai estar em Filipenses, capítulo 4, de 8 a 9. Nós vamos ler primeiro Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará e a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, somaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificarei a Deus no vosso corpo. Segundo texto, irmão, está em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim,
isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Irmãos, o pastor hoje não está conosco, ele está na Filadélfia. As classes da Cris e dos adolescentes vão se separar, o Luiz Otávio que vai ficar com os adolescentes, e nós vamos então passar o louvor. Nossa professora de hoje é a Débora. Após o louvor, a palavra vai estar com ela, que vai nos trazer a lição desta manhã. Vamos louvar o Senhor? Bom dia, igreja, paz do Senhor. Paz? Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. É o hino de número 47 do Inário Novo Cântico. Você que está online pode acompanhar. Você também que está aqui, nós temos... Não temos na projeção. Não temos na projeção, mas louvamos ao Senhor. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus e por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, o teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Esse cântico diz que nós imploramos de Deus a graça, nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E é bom estarmos aqui louvando a Deus, tirando esse tempo para louvar e adorar a Deus. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar
falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Obrigado, Senhor, por termos esse tempo para louvarmos a Ti. Que o Senhor desperte, ó Deus, nossa mente, coração, nossa vontade, tudo aquilo que há em nós, ó Pai, para Te louvar em todo momento da nossa vida, Pai. Porque se estamos aqui, ó Pai, se estamos aqui para Te adorar, ó Deus, junto com o povo do Senhor, com uma parte, ó Deus, do povo, Deus, que o Senhor mesmo escolheu. Nós queremos adorar a Ti, ó Deus, e que nessa manhã, ó Pai, o Senhor venha sobre nós e venha, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, abençoando as nossas vidas, ó Deus, vindo de encontro ao nosso coração, que clama, ó Deus, que está, ó Deus, sedentos pela Tua palavra, pela Tua presença, e que em nós, ó Pai, se acha um lugar, ó Deus, onde o Senhor possa estar e abundar com a Tua presença, Pai amado. Ó Deus, rogamos a Ti também por aqueles que, ó Deus, nesses dias estão, ó Deus, na desventura das enfermidades, ou mesmo do desânimo, ou mesmo, ó Pai, confusos, ó Pai, com tudo que tem nos acontecido. E nós pedimos a Ti por estes, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada um, ó Deus, que clama pelo Teu nome, ou clamamos, ó Deus, por aqueles que nem conseguem mais clamar o Teu nome, Pai. Aviva, ó Pai, sopra com Teu Espírito e traz vida àqueles que um dia disseram sim ao Senhor Jesus e que porventura estão frios, mornos, ó Deus, estão assustados talvez. Nós clamamos por aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão acamados da nossa igreja também, aqueles que nós conhecemos, os que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus, onde somente o Senhor sabe o que está em sua mente, coração. Nem mesmo médicos, nem mesmo enfermeiros podem saber o que aquelas pessoas que estão entubadas nessa hora, Pai, estão passando. Mas o Senhor conhece o coração, Pai, e a mente. Que o Senhor venha sobre aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, sem mesmo nós sabemos de reações, ó Deus, de vida, sem sinais vitais talvez, mas que ainda há vida, ainda há fôlego, que ainda, ó Deus, eles possam lembrar-se de Ti em todo o tempo, sabendo que o Senhor é presente, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Por isso nós clamamos, ó Deus, nós rogamos, Pai. Nós clamamos pelas famílias, ó Deus, que estão enlutadas, por aqueles que sofrem a dor, ó Deus, do seu ente querido, Pai. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha dos altos céus e socorre a humanidade, ó Deus, nos tempos em que vivemos, Pai. Ó Deus, também clamamos pelos nossos filhos, pelas crianças, ó Deus, que crescem, pela história que irão contar, ó Deus, no futuro. Que o Senhor guarde o coração de cada um deles, que o Senhor não permita que eles, ó Deus, venham se perder, ó Deus, diante das coisas, mas que eles possam se encontrar contigo o mais breve possível e ter, ó Deus, a delícia de saber que o Senhor é o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, clamamos, ó Deus, também nessa hora, por essa escola dominical, ó Deus, que as palavras aqui ditas, as mensagens, ó Deus, refletidas, possam, ó Deus, ser além do que o professor pode falar, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar e usar cada um, ó Deus, para podermos ter mais e mais conhecimento com o Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, por essa hora preciosa. Alcança-nos, ó Deus, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem sentar, querido.
Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Que privilégio, né? Nós podermos estar na casa do Senhor nesta manhã. Uma manhã chuvosa e a chuva é sempre bênção. Às vezes limita o nosso ir e vir, mas a chuva é sempre bênção. E nós estamos gratos a Deus porque Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem cuidado de nós. E isso é motivo de gratidão a Deus. Nós acabamos de cantar, Senhor, que o Senhor nos abençoe, né? Senhor, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Nós acabamos de cantar. Em tempos de distanciamento social, parece até estranho você cantar um louvor assim, que essa união nunca falte para nós. Mas é justamente isso que não pode faltar nas nossas vidas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Porque nós precisamos nos manter distantes. Precisamos, neste momento do isolamento social, para nos proteger e proteger aqueles que nós amamos. Mas nada impede de nós fazermos uma aglomeração espiritual. Nada nos impede de nos aglomerarmos espiritualmente. Nós devemos fazer isso neste momento. E quando nós clamamos e quando nós nos colocamos na presença do Senhor, é isso que nós fazemos. Nós estamos numa só fé, juntos clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da humanidade. A lição de hoje fala de saúde física e mental. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo algumas orientações para que nós tenhamos saúde física e mental. Porque quando nós cuidamos da mente, nós cuidamos também do nosso corpo. O autor da lição, ele começa dizendo, uma mente sadia em um corpo sadio. Essa frase é bem conhecida, né? Nós ouvimos sempre ela. E o autor vem nos mostrar que é isso mesmo. Quando nós cuidamos da nossa mente, daquilo que nós pensamos, nós estamos também cuidando da nossa saúde física, né? Porque aquilo que nós pensamos, sempre ou na maioria das vezes, é aquilo que nós fazemos. E nem sempre aquilo que pensamos ou fazemos é saudável. Por isso, a gente precisa cuidar da nossa mente e automaticamente, em consequência, cuidar do nosso corpo. O uso que fazemos do corpo e da mente deve glorificar a Deus e contribuir para o nosso bem-estar. É uma orientação que o autor nos passa aqui. Vivemos hoje sob pressão. Hoje, principalmente nos dias atuais, né? Nós vivemos numa pressão psicológica muito grande. Essa semana, participando de um grupo com uma psicóloga da nossa igreja, não de Ubiratã, mas ela é presbiteriana, e ela passando algumas orientações para um grupo de mulheres, ela disse assim, que nós precisamos cuidar do que nós assistimos, do que nós ouvimos, porque se nós ficarmos assistindo muitos noticiários, nossa mente vai se contaminar só com aquilo que é ruim, porque os noticiários, notícia boa não dá ibope, infelizmente. Então, os noticiários, eles acabam fixando muito as notícias ruins, e isso acaba ficando na nossa mente. Isso nos traz tristeza, nos traz pensamentos ruins, pensamentos negativos. Não que nós devemos ser alheios ao que está acontecendo ao mundo, não, nós precisamos sim nos informar, mas nós precisamos selecionar essas informações, para que a gente não fique só naquilo que é ruim, só naquilo que nos traz tristeza, só no sofrimento, né? Precisamos sim ter empatia, precisamos sim nos colocar no lugar do outro, precisamos sim, né, ter o máximo de informação possível, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes as mídias manipulam as nossas mentes, e nós precisamos ter este cuidado. Ele diz aqui, há vários fatores geradores de instabilidade emocional.
Por exemplo, o trabalho excessivo, perdas afetivas, problemas financeiros, traumas existenciais, ansiedade e depressão, violência, inatividade, etc. Esses são fatores que podem funcionar como gatilho, provocando desequilíbrio e desencadeando enfermidades que se manifestarão no corpo. Por isso, nossa necessidade do cuidado, né? Porque trabalhar é necessário, com certeza, mas você está trabalhando o suficiente ou você está trabalhando demasiadamente? Nós precisamos organizar a nossa rotina para que nós venhamos trabalhar de forma correta, para fazermos aquilo que é necessário e automaticamente a produtividade desse trabalho será melhor quando nós temos uma rotina. Perdas. É muito triste. O ser humano não foi criado para perder, né? O pecado nos levou à morte, mas nós sofremos muito porque nós não fomos criados para perder. Então o sofrimento nos traz consequências terríveis para o nosso corpo. A perda daqueles que nós amamos traz consequências terríveis. E nós precisamos lidar com isso de forma que não nos cause um sofrimento ainda maior. Nós precisamos pedir sabedoria e direção a Deus, buscar conforto na palavra de Deus. Muitas vezes eu dobrei o meu joelho, chorando, Senhor, me ajuda, porque eu por mim mesmo não consigo. Né? E isso acontece quando eu me lembro da Lucimeire, né, Jode? Hoje, essa semana ela fez uma postagem lá e eu fiquei imaginando assim, eu sei exatamente o que ela está sentindo, eu sei exatamente o quanto dói, porque eu descobri que saudade dói quando eu fui perdendo as pessoas que eu mais amava. Né? Então, hoje eu me vejo sem pai, sem mãe e sem marido. Mas Deus sempre foi o meu sustento e o meu consolo. Deus sempre foi a força que eu precisei. Então, se a gente se desesperar diante da perda, ou se a gente não buscar consolo naquele que pode nos consolar, realmente isso trará uma consequência muito grande para o nosso corpo. Precisamos buscar em Deus, porque só Ele, o Espírito Santo, pode nos consolar. Ansiedade e depressão. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas com medo do que pode acontecer, né? Quantas pessoas que sofrem só de imaginar o que pode acontecer. Na maioria das vezes aquilo nem acontece, mas a pessoa sofre de maneira antecipada. E a ansiedade leva à depressão, porque aí acaba o corpo reagindo de uma forma negativa e a pessoa acaba perdendo as suas forças e acaba caindo num estado de depressão. Então são muitos os fatores que nos levam à doença física e mental. Por isso a gente precisa buscar direção, buscar o consolo e sabedoria em Deus para que tenhamos uma saúde física e mental. E de que forma nós podemos buscar isso? Aonde? Onde podemos buscar essa saúde? Onde podemos buscar essa direção? Onde podemos ter a sabedoria para agir diante das circunstâncias que nos cercam? O autor aqui, ele nos responde, em Deus. A Bíblia nos trará orientação e direção para nós lidarmos com as situações do dia a dia. Saúde para o corpo, para a mente, para a alma, Jesus afirma, é o Evangelho. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não que nós não teremos problemas. Sim, eu acabei de citar aqui algumas dificuldades. Muitas outras já enfrentei, mas essas foram as maiores, quando eu fiquei sem as pessoas que eu mais amava. Pai, mãe e o marido. Mas Deus sempre nos orienta e nos fortalece.
E nós precisamos cuidar da nossa saúde também com o que nós fazemos com o nosso corpo. Não só com aquilo que nós pensamos, não só com a maneira que nós lidamos com as situações, mas também aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Eu achei assim bastante interessante e resolvi compartilhar com os irmãos. Estudando a lição, eu fui procurar entender qual era o contexto que Paulo vivia naquele momento em que ele escreveu esse texto. Que contexto vivia aquelas pessoas a quem Paulo escreveu esse texto. E aí nós podemos observar que eles viviam de forma totalmente imoral. Totalmente imoral. Corinto era a capital de uma província chamada Acaia. E Paulo escreveu esta carta, Corinto, na verdade, foi a segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele escreveu esta carta, ele já estava em Éfeso, ele já havia passado por Corinto. Paulo ficou ali em Corinto por 18 meses. Foi tempo suficiente para ele montar ali uma igreja, para ele ensinar ali o povo de Corinto, para levar o evangelho e a palavra da verdade àquele povo. 18 meses Paulo ficou em Corinto. Ali ele plantou uma igreja. E por que Paulo escolheu Corinto? Porque ficava numa região portuária entre o Mar Jônico e o Mar Egeu. Corinto tinha um grande fluxo de gente. Havia sido destruída e reconstruída recentemente. E nada melhor do que uma cidade com um grande fluxo de gente, que chegava gente nova todos os dias para implantar o evangelho. Então, por isso Paulo escolheu Corinto. Aquela cidade era uma cidade imoral. Ali ficava a sede do templo de Afrodite, a deusa do amor. Na parte mais alta da cidade, na Acrópole, como nós conhecemos na história. E lá, mais de 1000 prostitutas cultuais serviam naquele templo. Esse templo, irmãos, ele tinha vários quartos. E essas prostitutas cultuais serviam os adoradores que iam até aquele templo. Naquela época era comum essa prática. O culto pagão envolvia relacionamento sexual das sacerdotisas, ou seja, das prostitutas com os adoradores. Eles celebravam a chegada da chuva, a fertilização do solo, o crescimento da semente, o desabrochar do fruto e etc. Tudo era motivo de culto, Além do culto aos deuses pagãos com essas práticas, à noite essas prostitutas desciam para o cais e a imoralidade era tão grande que morar em Corinto era sinal de imoralidade. E foi nesse cenário que Paulo escolheu Corinto para plantar uma igreja. Plantou uma igreja que deu muito trabalho, mas também foi a igreja que ele mais amou. Depois que já estava em Éfeso, Paulo escreve essa carta para atender e responder alguns questionamentos. Aí do versículo 1 ao 11, os irmãos que leram os textos básicos da lição e leram todo esse capítulo, vão observar que ele descreve ali até o capítulo 11, brigas entre irmãos. E não eram irmãos de sangue, não, eram irmãos crentes, eram irmãos da fé. Por que, irmãos? Por que os crentes brigam? Porque nós somos justificados, mas ainda não somos glorificados. Nós seremos glorificados só após a segunda vinda de Jesus. Então nós somos justificados, mas não glorificados. Por isso há esses desentendimentos muitas vezes. Então o que muda do crente e o não crente? Se o crente também briga, se o crente também se desentende, se o crente também se estressa, passa do limite emocional, qual é a diferença do não crente nessa situação? A diferença é a maneira com que nós lidamos com a situação. Isso é a diferença. Devemos
Primeiro, procurar a pessoa a quem nós magoamos ou a quem nos magoou e procurar resolver a situação. E isso deve ser feito dentro da igreja, da pessoa para a pessoa, não lá fora. Porque nós vemos muito acontecer, fulano é da sua igreja? Mas aquilo lá, daí já deslancha vários adjetivos para o irmão da fé. Misericórdia, misericórdia. Fulano fez isso, isso e isso comigo. Misericórdia, irmãos. Se acontecer alguma coisa dentro da igreja, se alguém te magoar ou você magoar alguém, isso deve ser resolvido de irmão para irmão. E nunca sair lá fora, no mundo, dando a esse irmão adjetivos pejorativos. Jamais. Porque aí nós não estamos tendo atitude de cristãos, mas estamos agindo como as pessoas que não têm Deus no coração. No versículo 5, Paulo fala: para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem a menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então, para que nós vamos lá fora falar de alguém, de algum irmão de dentro da igreja? Será que dentro da igreja não tem ninguém que possa nos orientar? O certo é nós resolvermos entre as pessoas envolvidas. Caso isso não seja possível, procurar essa solução dentro da igreja, com uma pessoa mais velha, com um presbítero, com o próprio pastor, alguém que possa orientar e nos ajudar a resolver a situação. Essa é a orientação que Paulo nos dá. Nós precisamos ter esse cuidado. Crente não pode ser raivoso e nem mal-humorado, né? Crente tem que ser pacificador e não produto de contendas. Mas se o desentendimento for inevitável, o que é mais importante? Ganhar a briga? Será que nós somos do tipo de crente que diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que dos meus direitos? Será, irmãos? Nós precisamos pensar nisso. No versículo 7, Paulo nos orienta. No versículo 7 do capítulo 6. O só existir para entre vós demanda já é completa derrota. Não existe um ganhador ou um perdedor quando acontece o desentendimento. Só em existir essa situação já é derrota para todos os lados. Porque isso não deve existir. Caso exista, tem que ser resolvido como cristãos, pessoas tementes a Deus e que obedecem a palavra do Senhor, quando Deus nos ensina a amar uns aos outros como a nós mesmos. É melhor, irmãos, sofrer o dano do que perder a paz. Isso é a orientação que Paulo faz, que ele ensina ali o povo de Corinto, diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo. Esse é o contexto que Paulo escreveu esse texto. Por isso eu achei interessante também passar para os irmãos, porque às vezes quando nós olhamos de uma forma ampla, sem nos atentarmos aos detalhes, foge algumas coisas ao nosso entendimento. Então, no versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. John Wesley comentou: todas as coisas são lícitas para mim, mas todas as coisas não são convenientes. Todas as coisas são lícitas para mim, mas eu não serei submetida ao poder de ninguém. São lícitas, mas nem sempre são convenientes. Principalmente quando alguma coisa ofende o meu irmão ou escraviza a minha alma. Então nós precisamos buscar intimidade com Deus, buscar sabedoria em Deus para nós termos esse discernimento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Em Coríntios ainda, no capítulo 10, versículo 23, diz lá que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam.
Então nós precisamos, se nós temos comunhão com Deus, se nós vivemos uma vida de Bíblia e oração, o famoso BO, nós teremos esse discernimento, porque se uma coisa que me é lícita, não está proibido fazer aquilo ali, só que aquilo ali vai de alguma forma prejudicar o meu irmão ou a minha comunhão com Deus, então não me convém fazer. De qualquer costume ou hábito, não importa qual seja, o princípio era que, mesmo admitindo que certas coisas estavam certas, seu grande objetivo era não ser escravo do hábito, não ser subjugado por qualquer prática que pudesse corromper sua mente, restringir suas energias ou destruir sua vida, liberdade como homem e como cristão. Aí Paulo encerra lá o texto no versículo 20, dizendo: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Então, lá no último versículo do texto que nós lemos, Paulo orienta por que nós devemos cuidar do nosso corpo, da saúde do nosso corpo. Por que nós devemos viver sempre buscando orientação em Deus para vivermos de forma que agrada ao Senhor. Por que nós não devemos fazer aquilo que aborrece o irmão ou que prejudica a nossa alma? Por quê? Porque nós fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí entra o segundo texto, que é o de Filipenses 4 e 8, que Paulo fala sobre a mente ocupada com coisas virtuosas. Aí nós já vamos entrar no primeiro tópico da lição, porque aí a partir de agora nós veremos de forma detalhada cada versículo desse texto de Filipenses. O primeiro tópico fala a saúde do corpo. O corpo é obra de Deus. Aí na introdução ali ele vai falar um pouquinho lá do texto de Gênesis, né? Que Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida ali nas suas narinas. Após, né? Deus fez a primeira cirurgia, como nós já ouvimos muitas vezes, deu a primeira anestesia, né? Colocou ali Adão num sono profundo, retirou uma costela e formou Eva, a sua companheira. Então o corpo foi Deus que criou. É obra de Deus. Por isso nós devemos viver de forma que glorifica a Deus. Aí no Salmo 139, ele vai falar, o autor vai falar um pouquinho aqui da gratidão do salmista por tudo que o Senhor fez, como o Senhor criou, como Deus é cuidadoso, ele fala assombrosamente maravilhoso, né? Como Deus nos criou, como Deus nos formou e como Ele escreve e determina os nossos dias. Salmo 139, do versículo 13 ao 18, ele vai descrevendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui o salmista vai descrevendo, né, como o Senhor nos formou. Quando a gente para pensar, esse versículo é maravilhoso, quando a gente observa de uma substância uniforme, né? O Senhor já nos via exatamente assim como nós somos.
Né? Exatamente assim. Uma vez eu li um livro e nesse livro a autora dizia assim, que nós temos exatamente as características que o Senhor precisa para que o propósito dele seja cumprido em nós. Então tudo, a cor dos nossos olhos, o nosso peso, a nossa altura, o nosso biotipo, tudo é determinado por Deus para que o propósito dele seja cumprido na nossa vida. Isso é maravilhoso. Sendo obra de Deus, o corpo deve, portanto, ser tratado com respeito e dignidade. Lembrem-se, irmãos, que todo o texto aqui está baseado lá no texto base de Corinto, naquele contexto que eu li para os irmãos no início. Então, aquelas pessoas viviam de forma imoral. Só que isso não acontecia só naquele tempo. Nós temos muita imoralidade hoje. E aí o autor traz para os dias de hoje, porque não é só a imoralidade física, não é só o mau uso do corpo, como nós vimos no texto, mas a imoralidade das atitudes, né? A imoralidade no geral que nós vemos hoje. Então, nós devemos ser bem cuidados, devemos cuidar do nosso corpo e nós devemos viver de forma que glorifica a Deus. Nós temos ainda aqui alguns textos que o autor coloca. Eu quero ler aqui alguns para os irmãos. Irmãos, eu confesso que o que eu mais tenho dificuldade nesse período de pandemia, desse distanciamento, é que eu gosto de estudar a Bíblia com os irmãos. Eu gosto dos irmãos lendo os textos, eu gosto de caminhar no meio da igreja, ouvir a opinião dos irmãos, compartilhar as experiências, né? Porque é assim que nós aprendemos. Mas infelizmente nesse momento não nos é permitido fazer isso. Então Romanos 12, no versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Isso inclui tudo, irmãos. Viver de forma saudável em todos os sentidos, na nossa vida moral, na nossa vida física, porque nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos cuidar, dormir o suficiente, comer o suficiente, não de forma exagerada, comer aquilo que é saudável. Nós precisamos sim ter a nossa atividade física, nós precisamos cuidar do nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos também cuidar da nossa vida moral, que também estaremos cuidando do nosso corpo fazendo isso. Ainda tem um outro texto em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que sério isso. Nós vamos comparecer diante de Cristo. E aí, tudo aquilo que nós fizemos de bem ou de mal será apresentado e julgado por Cristo Jesus. Ainda tem um último texto nesse tópico que eu gostaria de ler, que está em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 7 e 8, que diz: Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Né? Que orientação também abençoadora aqui de Salomão. Quando nós nos apartamos do mal, quando nós nos afastamos daquilo que não nos faz bem, quando nós nos distanciamos, né, daquilo que desagrada ao Senhor, isso automaticamente demonstra temor ao Senhor e é saúde para a nossa vida, para o nosso corpo, para os nossos ossos. A glorificação a Deus por meio do corpo inclui a resistência a todo tipo de impureza, o cultivo de hábitos saudáveis, aí aquilo que eu já falei, alimentação, exercício, descanso e a dedicação a Deus para o louvor
e o serviço. Então nós precisamos ter uma alimentação correta, né? Nós precisamos ter sim prática de atividade física, que isso é saúde para o nosso corpo. Nós precisamos descansar o suficiente e nós precisamos ter vida com Deus, porque se nós cuidamos do nosso corpo físico e temos uma vida de comunhão com Deus, automaticamente nós estaremos também cuidando da nossa moral, da nossa alma. No segundo tópico ele fala a saúde da mente. Saúde da mente é fator decisivo para uma vida saudável. O cristão deve santificar a sua mente. E aí, como? Como que nós podemos santificar a nossa mente? Aí o autor nos coloca alguns tópicos. Agora é a hora de nós estudarmos Filipenses lá, o capítulo 4, os versículos 8 e 9. Quais são eles? Esses fatores que devem nortear a mente do cristão. Primeiro, tudo o que é verdadeiro. A verdade é uma característica de Deus. Jesus é verdade. O Evangelho é verdade. Então, o cristão é conclamado a viver a verdade. Devemos rejeitar todo estímulo de hipocrisia e falsidade. Se nossa mente estiver cheia do que é verdadeiro, Jesus, a palavra e o Espírito Santo, estaremos livres da mentira e do engano. Por isso a importância de nós termos vida com Deus, vida de leitura bíblica e oração. Porque Jesus, a palavra dele e a ação do Espírito Santo na nossa vida nos irá impedir de vivermos uma vida de engano e mentira. Precisamos buscar aquilo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo aquilo que é respeitável, tudo que é honesto. Ele diz ali, honestidade é o contrário da duplicidade de caráter. A pessoa que ela tem uma duplicidade de caráter não é compatível com a mente de Cristo, né? Os crentes devem ser dignos e sinceros. A mente que se concentra em assuntos desonestos corre o risco de tornar-se desonesto. Então nós precisamos buscar sempre a orientação de Deus, buscarmos ter a mente de Cristo, estarmos cada vez mais próximos do Senhor para vivermos uma vida de honestidade. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, diz ali Tito 2:2. Esse texto ele segue falando a mesma coisa das mulheres, né? As mulheres mais velhas têm que ser temperantes, né? Respeitáveis, sensatas para servir de exemplo para as mais jovens. Então nós precisamos viver de forma honesta. Além de ser a nossa obrigação como cristão, nós precisamos também dar exemplo a outras pessoas. Tudo que é justo. Irmãos, isso aqui é bastante interessante. Tudo o que é justo. A religião não isenta o homem das leis. Então nós precisamos viver em conformidade com a lei dos homens também. Porque o seu testemunho será o seu maior exemplo de cumpridor da palavra de Deus, né? Não adianta ser só religioso. Você tem que dar testemunho de quem cumpre as leis, de quem vive de acordo com as leis dos homens. Desta forma você estará dando testemunho. Ele ainda diz assim, os crentes devem fixar seus pensamentos em coisas que são justas. São pensamentos e planos que atentam aos padrões da justiça de Deus. Elas devem manter a verdade e devem ser íntegras. Ser justo e reto é viver conforme os preceitos divinos, é guardar os mandamentos do Senhor. O cristão precisa ser justo. Por que o cristão precisa ser justo?
porque Jesus é justo. E quando fala cristão, nós somos seguidores de Cristo. Então nós precisamos ser justos como Jesus é justo. Ele ainda segue dizendo: tudo que é amável é o filtro da bondade. Ele impede a entrada em nossa mente de tudo que estimula o ódio, o rancor, a inimizade e a indiferença. Os crentes devem fixar seus pensamentos em coisas que são puras. Paulo provavelmente estava falando da pureza moral, já que o contexto do texto é aquele que eu já falei para os irmãos. Algo que é frequentemente muito difícil de manter nos pensamentos puros. Uma vez participando, na verdade, de um estudo com os adolescentes, o professor estava falando justamente sobre essa questão moral. A questão da sexualidade, da pornografia, e era sobre isso o estudo que o professor falava naquele momento com os adolescentes. E ele dizia assim: a gente precisa tomar cuidado, porque você está trocando de canal lá na TV. Aí passa uma cena pornográfica, e você troca rapidamente, misericórdia, um anúncio ou coisa parecida. Misericórdia, né? Troca. Tá, na próxima vez você está trocando novamente de canal e vem novamente aquela propaganda, né? Aí você para e olha um pouquinho. Aí, um pouquinho só, não tem problema. Daqui a pouco isso está acontecendo novamente, quando você pensa que não, você está visitando o site, você está assistindo, porque aquilo ali vai entrando na sua mente devagarinho e vai contaminando a sua mente. Então nós precisamos evitar que isso aconteça. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós temos que filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, para que os nossos pensamentos sejam fixados em coisas boas. Pureza refere-se à santidade. São os puros de coração que verão a Deus. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Coisa amável é coisa agradável. É aquilo que suscita amor. É aquela coisa que proporciona prazer a todos, não causando dissabor a ninguém. E nem é nada que tem que ser feito escondido. É semelhante a uma fragrância preciosa. É um pensamento de grande moral e beleza espiritual. Uma mente positiva e agradável gera uma pessoa positiva e vencedora, altruísta. O que é ser altruísta? Que não coloca os seus interesses em primeiro lugar. Ou seja, uma pessoa que tem empatia. Então, se você tem uma mente pura e uma mente amável, uma mente saudável, é assim que você vai se comportar, como uma pessoa altruísta. Ele ainda fala tudo o que é de boa fama. Aí vem a questão da reputação. Os crentes devem fixar seus pensamentos em coisas que são de boa fama. Pensamentos que recomendam, dão confiança, permitem aprovação ou elogio. Revela o pensamento positivo e construtivo. Os pensamentos de um crente têm que ser admiráveis. Olha que interessante. Hoje muitas pessoas não se preocupam com a sua reputação e nós devemos zelar pela nossa reputação. Precisamos ter esse cuidado com a nossa reputação. Aí ele fala, estamos terminando, tá, irmãos? Tudo o que é útil para louvor, tudo o que é devoção. Se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa frase indica toda atividade excelente, valiosa e benéfica para a sociedade. Hoje o que prevalece é a enganação, a esperteza e o mal feito. É um passando o outro para trás e todos sendo enganados. Quando alguém passa o outro para trás, ele também está sendo enganado.
Às vezes as pessoas acham, né, que está levando vantagem, que está enganando alguém, mas a Bíblia diz, deixa bem claro em 2 Timóteo 3,13, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então isso é bastante sério, né? Nós precisamos ter esse cuidado de tudo aquilo que é virtuoso, de tudo aquilo que é com excelência. Somos aquilo que registramos na nossa mente. Arquivamos em nossas mentes coisas boas, seremos boas pessoas, tesouros preciosos nós seremos. Mas se tudo o que depositarmos na nossa mente for coisas más, não poderemos tirar proveito disso. Precisamos cuidar com aquilo que nós colocamos na nossa mente. E por último, ele fala de tudo que é útil para o louvor e devoção. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui Paulo apresenta um padrão para os santos e os incita a praticar o que aprenderam e viram nele. Paulo não só ensina, mas ele dá testemunho de vida. E aqui ele chama ali aos irmãos de Corinto para observar a vida dele, uma vida reta de uma mente pura. Se o pensar é puro, a vida também será. Se, no entanto, a mente de alguém é uma fonte de corrupção, por certo, o rio que sai de lá há de ser imundo. Então, nós precisamos cuidar. A conclusão de Paulo é majestosa. Além de termos a paz de Deus para nos guardar, agora temos o Deus da paz, Filipenses 4:9, para nos guiar. Ou seja, não temos apenas uma harmonia bendita em lugar de ansiedade, mas temos também a companhia divina na caminhada. Que bênção, que alegria, que maravilhoso é saber que Deus está conosco e que apesar das nossas falhas, que apesar das nossas fraquezas, que apesar das nossas limitações, Ele caminha conosco, nos levantando quando nós caímos. Quando nós vemos, falamos ou fazemos algo que entristece o coração de Deus, se nós estamos em comunhão com Ele, o Espírito Santo irá falar ao nosso coração. E aí é hora de nós nos arrependermos, é hora de nós nos colocarmos na presença do Senhor, de nós pedirmos perdão e de nós mudarmos aquela atitude, aquela situação. Quando nós vivemos de acordo com os preceitos da palavra de Deus, nós vivemos em paz, mesmo em meio ao mundo de guerra. Nós sentimos alegria, mesmo em meio às lutas. E nós nos sentimos consolados, mesmo quando estamos chorando. Mas para isso nós precisamos ser obedientes àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Estimulemos uns aos outros a disciplina física e mental. Sejamos obedientes. O autor, ali no último parágrafo da lição, ele nos orienta aos mandamentos divinos. E vivamos sempre na dependência do Senhor. Assim diz a palavra: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, de 21 a 23. Eu quero encerrar a lição desta manhã com uma frase de Paul Washer. Me diga o que ocupa a sua mente e te direi quem é o seu Deus. Que Deus cuide da nossa mente, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos da palavra do Senhor e que tenhamos uma vida dentro dos princípios da palavra de Deus, que nós possamos falar como Paulo, para que possam olhar para nós, para o nosso testemunho de vida, porque nós somos imitadores de Cristo e vivemos de acordo com o que Ele nos ensina. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra exposta aqui nesta manhã.
que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que nós possamos aprender dia a dia a viver conforme a Tua vontade, a sermos cristãos fiel, ó Pai, aos Teus ensinamentos, e que possamos viver de forma que venhamos a testemunhar a Tua bondade, a Tua misericórdia, os Teus preceitos, Pai. Fica conosco, Senhor, e dá-nos da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família da nossa irmã Raquel Queiroz. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da Maria Clara Sgarione. Aniversariantes, nós temos no dia 21 o João Dias. Pelo menos no nosso controle, nós só temos um aniversariante para a semana. Então, família de oração, a família da Clara Sgarione e aniversariantes o João Dias. Nós vamos orar, colocando nas mãos do Senhor a família de oração, o aniversariante, e nós vamos estar assim também encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã e podermos, Senhor, ouvir da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas não têm esse privilégio, por motivo de doença, por motivo de viagem, ou por motivo de estarem frias espiritualmente. Nós queremos, Senhor, colocar-nos na Tua presença. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais sentir a necessidade de estarmos, Senhor, na Tua casa, de estarmos, Senhor, na Tua presença. Porque nós sabemos que sem a Tua misericórdia, sem a Tua presença, sem o Teu cuidado nas nossas vidas, Senhor, nós nada somos e nada podemos. Queremos, Senhor, de uma maneira especial também, colocar a família de oração desta semana, que é a família da Clara Sgarione. Que o Senhor a esteja visitando, Senhor. O Senhor a conhece o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua mente. Que o Senhor possa, Senhor, estar suprindo todas as necessidades da Clara. Que ela possa, Senhor, sentir a Tua mão misericordiosa, poderosa, na vida dela e na vida de todas as pessoas que ela ama, Senhor. Nós queremos também colocar a vida do João Dias na Tua presença. Que o Senhor possa estar com ele, Senhor, dando a ele ânimo, dando a ele, Senhor, disposição, dando a ele, Senhor, a Tua presença, a Tua unção, Senhor. O Senhor o conhece, o Senhor sabe daquilo que o Senhor tem reservado para ele, mas que ele possa, Senhor, no dia do seu aniversário, sentir, Senhor, um renovo, sentir, Senhor, um refrigério para o corpo físico e para a alma. Cuida dele, Senhor, cuida dos familiares, que o Senhor possa estar dando a ele, Senhor, o sustento que ele necessita, bem como para os seus familiares. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, Te bendizemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, um domingo abençoado, lembrando a todos do nosso culto às 19h30. Bom dia.